Boa noite, seja muito bem-vindo ao culto especial dessa noite. É uma grande alegria estar com você na presença do nosso Deus. Convido você a compartilhar o link dessa transmissão com seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho. Hoje Deus tem uma mensagem poderosa para os nossos corações. E quando você compartilha o link dessa transmissão, você está exercendo o chamado missionário de Deus para a sua vida. Vamos nesse momento, em nome de Jesus, abrir nossas Bíblias no capítulo 4 do livro de Atos, versículos 36 e 37. A palavra de Deus diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Se você puder, nesse momento eu te convido a dobrar o seu joelho, o seu coração na presença do nosso Deus. Nós vamos falar com o Senhor através da oração. Eterno Pai que está nos céus, muito obrigado em nome de Jesus por ter perdoado todos os nossos pecados. Nós te agradecemos pela salvação que o Senhor nos concedeu na cruz do Calvário. Te agradecemos pela presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Te agradecemos por esse momento, quando nós elevamos os nossos corações ao Teu trono de graça. Pedimos ao Senhor que continue com as Tuas mãos estendidas sobre todos os adoradores e que o Senhor responda todas as orações que forem feitas ao Senhor. Todos os pedidos de oração, toda a gratidão, receba, Senhor, a nossa gratidão. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Perdido eu na escuridão, foi que Jesus me achou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo
Amém. Deus é louvado pela sua presença nesse culto. E o Senhor Jesus tem muitas bênçãos para nossas vidas nesse momento. Eu convido você, mais uma vez, a compartilhar o link dessa transmissão com seus amigos, seus colegas de trabalho, seus familiares. E se você não é inscrito nesse canal, você pode se inscrever agora. Pode também deixar o seu like para que a plataforma entenda a relevância desse conteúdo e possa entregar para outras pessoas. Você fazendo isso, está cumprindo o chamado missionário de Deus para a sua vida. Eu sou grato ao Senhor pela oportunidade de estar com meus irmãos nesse momento tão especial. E acredito que você também está extremamente agradecido pelo que Deus é e pelo que Ele faz na vida de todos nós. Então você pode interagir com a gente através do chat, colocando o motivo de sua gratidão. E se você tiver algum pedido de oração, você também pode escrever aqui no chat. Quando você escreve aqui no chat o seu pedido de oração, é como se você estivesse escrevendo no coração de Deus. O Senhor tem prazer em nos responder, tem prazer em nos atender. Portanto, coloque aqui no chat o motivo de sua gratidão e se você tiver algum pedido de oração, pode escrever aqui também. Se tiver uma experiência de oração, de resposta de oração, coloque aqui também. Quando nós compartilhamos nossa experiência com Deus, nossa história com Deus, nós nos conectamos com outras pessoas e damos testemunhos do poder de Deus em nossas vidas. Então não deixe de interagir aqui através do chat. Eu vou compartilhar com vocês, ou ler para vocês, algumas mensagens de gratidão e também alguns pedidos de oração que já chegaram até nós através do chat. A Kelly Camargo escreveu: graça e paz. Agradeço ao Senhor por mais um privilégio de estar conectado com Ele e com os irmãos. Deus abençoe grandemente sua vida, irmã Kelly, e que o Senhor te dê cada dia essa consciência da presença dEle e essa gratidão por estarmos juntos louvando ao nosso Deus. Eliesir Mano escreveu: boa noite, povo amado de Deus, graça e paz, gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas. Sou de Anapu, no Pará, e resido em um sítio. Muito obrigado, irmã Eliesir Mano, Deus abençoe grandemente sua vida. Meu amigo José de Oliveira escreveu: Deus esteja com todos os irmãos no mundo. Irmão José de Oliveira atualmente reside na Bahia. Regina dos Santos escreveu: boa noite a todos os irmãos, agradeço a Deus por estar junto com os irmãos para adorar e exaltar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu irmão Jó da Silva, lá de Imbariê, no Rio de Janeiro, escreveu: boa noite para todos os irmãos, para todos, Deus seja louvado. É uma alegria ter o irmão Jó com a gente nessa noite, nessa oportunidade. Tenho certeza que a irmã Célia está sentadinha aí do lado dele no sofá. É uma alegria muito grande estar com vocês nesse momento na presença de Deus. A Luzia Pereira escreveu: boa noite, gratidão ao Senhor por todas as bênçãos. Quero pedir oração por mim, pelos meus 2 filhos e por toda a minha família. Deus abençoe você, irmã Luzia Pereira. A Rosa Carvalho escreveu: boa noite, agradeço pelas bênçãos recebidas a mim e minha família e peço oração por minha vida espiritual e pela conversão de meus filhos e esposos e filha e netos. Que Deus abençoe grandemente a irmã Rosa Carvalho, que a irmã continue dando testemunho de Jesus aí diante da sua família. Deus abençoe sua vida. Elizabeth Martins escreveu: graça e paz a todos os irmãos. Agradeço a Deus por todas as bênçãos recebidas
E peço oração por meu esposo Silas e meu filho Walter. A irmã Elizabeth Martini reside em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. A Daniela Oliveira, da Bahia, de Salvador, na Bahia, escreveu: graça e paz. Agradeço a Deus pelas bênçãos recebidas e peço oração pelos enfermos e por minha família. Oswaldo Rafael escreveu: boa noite, agradeço a Deus por tudo e peço oração para minha filha. Deus abençoe sua filha, irmão, e conceda saúde a ela. A Edna Barbosa Carneiro escreveu: graça e paz a todos, bom culto na presença de Deus. Gratidão a Deus pelo privilégio de estarmos aqui para mais um culto de oração e adoração ao nosso Deus. Muito bom. A Mislene dos Santos pede oração pelos seus filhos Gabriel, Daniel. Pede oração também por Valdivino e por sua filha Maria Eduarda, por sua mãe Isabel dos Santos e também pelo senhor João Corinto de Jesus. Deus abençoe você, irmã Mislene, e toda a sua família. Ela pede também oração pelo casamento, também pede oração pelo seu pai. Deus abençoe a irmã Mislene, ela é de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Eu estive com os irmãos no final de semana passada em Cuiabá. Muito bons momentos que passamos. Deus abençoe você, irmã Mislene, seu esposo, irmão Azarel e toda a sua família. Lucinda Oliveira escreveu: boa noite a todos os irmãos, agradeço a Deus por todas as bênçãos concedidas e peço oração pela minha família, por mim e por todos os enfermos. Deus abençoe todos vocês que escrevem aqui no chat, demonstrando sua gratidão, seu pedido de oração. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Uma alegria muito grande estarmos na presença de Deus. Nesse momento de gratidão, de entrega ao Senhor nosso Deus, eu convido você a entregar a sua vida ao Senhor. Todas as vezes que nós comparecemos na presença de Deus, Ele quer o nosso coração. Ele almeja nos receber. E você pode fazer isso nesse momento. Pode também consagrar a obra de Deus, parte dos seus recursos, através de uma doação especial. Nós vamos ouvir um louvor especial ao nosso Deus e vai estar aqui na tela passando o QR Code. Em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido, e as provisões do teu amor bondosas conduzido. De ti nos vem a salvação e as bênçãos incontáveis, que dia a dia, ó Pai, nos dão as tuas mãos amáveis. De ti vivemos, ó Senhor.
te trazemos, nascido, ó Deus da multidão, do quanto a ti devemos. Que Deus lhe abençoe grandemente e lhe conceda a cada dia mais generosidade, mais disposição para cooperar com a obra de Deus aqui na terra. Se você puder, nesse momento eu convido você a dobrar o seu joelho, o seu coração na presença do Senhor. Nós vamos falar com Deus através da oração. Eterno Pai que está nos céus, nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Te agradecemos pela certeza de que o Senhor ouviu e responderá cada pedido de oração escrito aqui no chat. Nós te agradecemos porque o Senhor perdoou todos os nossos pecados e nos deu a salvação na cruz do Calvário. Nós te agradecemos pela tua presença e pela certeza de que o Senhor há de falar aos nossos corações através da tua palavra. Por isso eu te peço em nome de Jesus, continue com as tuas mãos estendidas sobre todos os teus filhos, que nesse momento estão com os corações voltados para ti. Peço ao Senhor também que fale aos nossos corações através da tua palavra e nos transforme a tua imagem conforme a tua semelhança em nome de Jesus. Amém. Ainda dá tempo de você compartilhar o link dessa transmissão com seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho. O tema da reflexão desse momento é 3 atitudes do verdadeiro discípulo. Jesus é o mestre dos mestres. Ele não chamou admiradores, mas discípulos comprometidos. Jesus não quer apenas pessoas que o admirem, mas sim pessoas que o siga e o siga de perto. Quando ele esteve aqui na terra, Jesus não buscou o fascínio da multidão, mas discípulos comprometidos. Era isso que ele buscava, era isso que ele procurava. Jesus mesmo disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, ser discípulos de Cristo é mais do que participar de cultos na igreja ou participar de cultos online, como estamos fazendo agora. Ser discípulo de Cristo é andar como ele andou. É assim que faz um discípulo. Ele tem a satisfação, a alegria de replicar a vida do seu mestre. E de todos os discípulos de Cristo, de todas as pessoas que a Bíblia relata que seguiram a Jesus, nós encontramos em Barnabé alguém que captou o espírito do discipulado. Alguém que viveu como verdadeiro discípulo de Jesus. Barnabé não foi um apóstolo famoso, semelhante a Pedro. Não. Barnabé também não foi um teólogo semelhante a Paulo. Mas foi um discípulo verdadeiro. Um reflexo do coração de Cristo. E Barnabé nos ensina que o discípulo genuíno é marcado por atitudes profundas e não por cargos elevados. Você não encontra no Novo Testamento nenhuma carta
escrita por Barnabé. Mas esse discípulo de Jesus fez a diferença na vida de várias pessoas, especialmente na vida de Paulo e na vida de Marcos. Imagina o que seria do Novo Testamento sem as cartas do apóstolo Paulo? Sem o evangelho escrito por Marcos? Outra pessoa poderia escrever, mas foi Marcos quem escreveu o evangelho. E isso aconteceu porque em um momento em que Marcos precisou ser compreendido, ser entendido, existia um verdadeiro discípulo de Jesus que lhe estendeu a mão, que lhe acolheu, que não lhe criticou, mas o entendeu. E com toda a paciência, com toda a dedicação, acompanhou, percebeu o crescimento, o amadurecimento do jovem João Marcos. O nome de Barnabé aparece no livro do Atos dos Apóstolos e em 3 cartas no Novo Testamento. Em 1 Coríntios, Gálatas e Colossenses. Só no livro de Atos, o nome de Barnabé é repetido 24 vezes. E esse discípulo, esse verdadeiro discípulo de Jesus, teve uma influência positiva entre os cristãos primitivos e serve como referência para qualquer pessoa que deseja servir a Deus e servir ao próximo. Portanto, nesse momento, eu vou compartilhar com vocês 3 atitudes do verdadeiro discípulo. E para isso nós vamos viajar na biografia, na história de Barnabé. Aí a primeira atitude é que o verdadeiro discípulo, ele é generoso, semelhante a Cristo. Ou seja, todas as pessoas que aceitam Jesus como Salvador pessoal, que decidem caminhar com Cristo, são pessoas que têm atitude de generosidade. A generosidade é a virtude que se dispõe a sacrificar o próprio interesse em benefício de outrem. Isso é generosidade. Isso é ser generoso. E quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos que a primeira menção a Barnabé, que está registrada no capítulo 4, versículo 36 e 37, diz que Barnabé vendeu um campo e doou o dinheiro para ajudar os irmãos necessitados na igreja em Jerusalém. O relato diz o seguinte, versículo 36, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Outras traduções diz, filho da consolação. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Quando nós lemos o versículo 32 desse mesmo capítulo 4, nós entendemos que Barnabé não foi o único a ter essa atitude. Não era uma exigência na igreja, mas as pessoas se sentiam tocadas pelo Espírito Santo. Então elas vendiam suas posses e colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que esse recurso fosse compartilhado entre os irmãos em situação de necessidade. O relato sagrado diz que não havia pessoas em situação de necessidade entre a comunidade, entre a igreja primitiva,
porque essa era a atitude. Então, Barnabé não foi o único a ter tal atitude. Este foi um exemplo de atitude demonstrada por muitos cristãos. Muitos agiam com generosidade, deram liberamente para ajudar aos outros, diferente do cenário que vivemos hoje. Muitas pessoas não têm disposição de compartilhar seus recursos com as pessoas em situação de necessidade. Ou seja, são egoístas. Mas a igreja primitiva, ela tinha a generosidade como um estilo de vida. Barnabé e outros discípulos no início da igreja mostraram o amor de Jesus, o amor que Jesus nos mostrou, um amor que se sacrifica em prol do outro, que entrega o que tem para não ver outro passando necessidade. Mas a pergunta é, por quê? O nome de Barnabé foi registrado, sendo que outras pessoas que tiveram a mesma atitude não é registrado por nome. Quando nós lemos o versículo 36, nós descobrimos que o significado do nome de Barnabé, diz a Bíblia, é encorajador. Outras traduções falam, filho da consolação. Ou seja, Barnabé doava não apenas seus recursos. Barnabé não doava apenas suas posses, mas Barnabé doava a sua pessoa. Ele se doava pela a obra de Deus. Ele se entregava ao serviço do Senhor. Quando ele percebia que alguém estava sofrendo, independente da causa do sofrimento, Barnabé se posicionava ao lado de tal pessoa para lhe consolar, animar. E quando alguém estava passando por alguma dificuldade, adivinha de quem essa pessoa lembrava? Barnabé, o filho da consolação, ou o encorajador. Era exatamente nele que as pessoas pensavam. E este homem, ele não vivia atacando ou caluniando as pessoas. Ele encorajava, ele confortava com suas palavras e com suas atitudes. É normal, em uma comunidade, pessoas terem comportamentos diferentes. Nós temos atitudes, às vezes, diferentes, características diferentes. Mas não é para estar criticando um ao outro. O filho da consolação, o encorajador, o Barnabé, é aquele que, além de ser generoso, ele tem sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de bênção. Não fica criticando. A primeira atitude do verdadeiro discípulo é generosidade. Assim como o mestre é generoso. A segunda atitude é que o verdadeiro discípulo, ele é um verdadeiro encorajador igual a Cristo. Lembra o que significa Barnabé? O encorajador ou o filho da consolação. Ser encorajador é ser uma pessoa compreensível quando o outro erra, quando o outro comete um erro ou comete um pecado, é entender as fragilidades das pessoas, é se colocar numa posição de consolador, de encorajador e não de assassino de reputação. Quando todos tinham medo de Paulo, Barnabé o abraça e apresenta
aos apóstolos e acredita em sua conversão. Em Jerusalém, os discípulos estavam todos assustados quando souberam que Paulo ia participar de uma reunião. E eles estavam em dúvida sobre a conversão do apóstolo Paulo. Então Barnabé se posiciona ao lado do discriminado, ao lado do rejeitado, e diz: não, esse homem tem sido um servo de Deus, tem pregado o evangelho. Não é Saulo, é Paulo. Anos depois, quando João Marcos falha em uma viagem missionária e Paulo o rejeita, Barnabé o defende e lhe dá uma nova chance. Ele é o encorajador, ele é o filho da consolação. Barnabé deu oportunidade para as pessoas quando os outros não confiavam nelas. E como eu mencionei, nós encontramos 2 episódios que ilustram esta característica de Barnabé: o encorajador, o consolador. Quando Paulo se converteu, muitos cristãos duvidavam de sua sinceridade e temiam este homem tão perigoso. Mas Barnabé lhe deu um voto de confiança, lhe inseriu na comunidade. E preste atenção para o relato sagrado, capítulo 9, dos versículos 26 a 30 do livro de Atos, diz assim: ao chegar a Jerusalém, ele tentou encontrar-se com os discípulos, porém todos estavam com medo dele. Está falando do apóstolo Paulo. Pensavam que estava fugindo e que não fosse realmente um discípulo. Versículo 27. Então Barnabé levou Saulo aos apóstolos e contou como ele tinha visto o Senhor no caminho de Damasco, o que o Senhor tinha dito, e tudo a respeito da sua poderosa pregação em nome de Jesus. 28. Assim, eles receberam Saulo, e depois disso, ele andava livremente em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Olha a bênção, a diferença que faz um verdadeiro discípulo. Ele é o encorajador, ele dá a oportunidade, ele dá a segunda chance, ele acredita no poder transformador da graça de Deus. Ele não rotula as pessoas, ele não afasta as pessoas, ele acolhe, ele cuida, ele entende o seu contexto. Essa atitude de Barnabé foi um passo importante na carreira do apóstolo Paulo. Paulo depois pregou a muitas pessoas em diversas nações e escreveu 13 das cartas do Novo Testamento. Imagina o Novo Testamento sem os escritos do apóstolo Paulo. E isso aconteceu porque no grupo dos seguidores de Cristo, no grupo existia um verdadeiro discípulo chamado Barnabé, que era generoso, mas era também um encorajador. Uma pessoa que tinha compreensão com os que erravam, que acreditava no poder transformador da graça de Deus. O segundo episódio foi depois de uma decepção que Paulo e Barnabé sofreram na primeira viagem missionária. João Marcos acompanhou estes pregadores na primeira parte da viagem, mas desistiu quando chegaram em um trecho difícil. Paulo perdeu a confiança em Marcos, mas Barnabé lhe deu uma segunda chance.
Barnabé concordou em levar João Marcos. Nós encontramos estas palavras em Atos, capítulo 15, versos 37, 38 e 39. O versículo 37 diz assim: Paulo perdeu a confiança em João Marcos, mas Barnabé lhe deu uma segunda chance. Concordou que queria levar João Marcos com eles. Porém, Paulo não achava prudente levá-lo, porque João os tinha abandonado na Panfilha, não permanecendo com eles no trabalho. Versículo 39. O desentendimento deles em torno disso foi tão sério que se separaram. Barnabé levou Marcos consigo e navegou para Chipre. O versículo 40 diz que Paulo levou Silas e Barnabé levou João Marcos. É difícil, às vezes, nós reproduzir com as pessoas a mesma atitude que Cristo teve com a gente. Paulo, nesse momento, não lembrou que ele tinha sido vítima dessa mesma desconfiança lá no início. E a Bíblia diz que o desentendimento foi tão sério que eles se separaram. Barnabé acreditou na conversão do jovem João Marcos. E se você abrir sua Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, você vai encontrar um relato de Paulo dizendo a Timóteo para que ele trouxesse João Marcos, porque tinha sido muito útil a ele na pregação do Evangelho. Barnabé, o encorajador, o filho da consolação, é a figura que precisa estar em toda a comunidade religiosa. Precisa estar na igreja para entender as pessoas que erram, para aceitar, para acolher, para cuidar, para dar a segunda chance, para dar mais uma oportunidade. Sem dúvida, a paciência de Barnabé contribuiu para o crescimento de João Marcos, que mais tarde escreveu um dos relatos sobre a vida de Jesus. O Evangelho escrito por Marcos. Essa figura é a mesma que Paulo achou que não dava para confiar nele, porque no momento mais difícil ele tinha pulado fora. Mas que Barnabé viu naquele jovem, viu naquele rapaz, uma pessoa que merecia uma segunda chance. Então, a primeira atitude do verdadeiro discípulo é generosidade. A segunda atitude é ser um encorajador, um consolador. É acolher, é cuidar, principalmente das pessoas que erram. Você é rápido para julgar ou pronto para restaurar? Há pessoas ao seu redor esperando uma palavra de graça, um voto de confiança. E o verdadeiro discípulo vê com os olhos de Cristo e age com o coração do Senhor. O verdadeiro discípulo, ele vê com os olhos de Cristo e age com o coração do Senhor. Ele não rotula as pessoas. Ele não afasta as pessoas. Ele é o encorajador. É o filho da consolação. Nós precisamos de Barnabés em nossa comunidade. Pessoas generosas. Pessoas compreensíveis. Pessoas encorajadoras. E a terceira atitude do verdadeiro discípulo é que ele vive em missão, assim como Cristo.
ele está comprometido com a missão. Barnabé se dedicou à pregação do evangelho. E quando a igreja em Jerusalém ouviu da conversão de muitas pessoas em Antioquia, sabe quem eles mandaram para lá para cuidar desses novos conversos? Exatamente Barnabé, o encorajador, o filho da consolação. E eu quero que você abra a sua Bíblia nesse momento. No capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos ler a partir do versículo 22. A palavra de Deus diz assim: preste atenção no texto, quando a igreja de Jerusalém soube o que tinha acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Claro, as pessoas estão recebendo a Jesus, são bebês espirituais, não precisam de um ditador. Precisa de uma pessoa compreensível, precisa de uma pessoa acolhedora, precisa de uma pessoa que agregue, que entenda, que sabe o que é o verdadeiro evangelho, que sabe o que significa a justiça de Cristo. Então enviaram Barnabé. Versículo 23. Quando ele chegou ali e viu as maravilhosas coisas que Deus estava fazendo, ficou cheio de ânimo e de alegria. E animava os crentes a continuarem firmes no Senhor. Olha a mensagem, olha a atitude do verdadeiro discípulo de Jesus. Com alegria, cheio de ânimo, permaneçam firmes no Senhor. Versículo 24. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Como resultado, muitas pessoas se uniram ao Senhor. É claro que as pessoas vão se unir ao Senhor quando tem um Barnabé, quando tem um encorajador, um filho da consolação. Uma pessoa que transmite ânimo, que transmite esperança, que transmite segurança, que diz todas as vezes: todos os seus pecados foram perdoados na cruz. Você precisa olhar para Jesus, você precisa entender que Jesus é o teu Salvador pessoal. As pessoas ficaram animadas. E o versículo 25 diz assim: então Barnabé foi a Tarso. Se você lê, nós estamos no capítulo 15, se você ler o versículo 11, depois do capítulo 11, depois do versículo 40, quando Paulo é recebido em Jerusalém, é inserido no seio da igreja, ele começa a pregar de forma destemida, começam a perseguir ele, e ele precisa sair. Os irmãos os colocam até a noite e os tiram de Jerusalém. Ele vai para um outro lugar. Depois aqui o versículo 25 diz que então Barnabé foi a Tarso, em busca de quem? De Saulo. Versículo 26. Quando o encontrou, levou o amigo para Antioquia. Olha, ele vai em Antioquia, confirma os irmãos, depois ele vai em Tarsos buscar Saulo. E a Bíblia diz: quando encontrou, levou o amigo para Antioquia. Assim Barnabé e Paulo ficaram lá um ano inteiro, reunindo-se com a igreja e ensinando um grande número de novos convertidos. Foi ali, em Antioquia, que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Olha a importância de Barnabé e do seu coração generoso, do seu coração incentivador, encorajador, consolador e comprometido com o Evangelho. Mais de um ano, eles ficaram convivendo com os novos conversos, pregando o Evangelho, e as pessoas olharam para eles e disseram: esses são cristãos, porque eles são parecidos com Jesus.
eles são generosos, são encorajadores, compreensível com os que erram e comprometido com a pregação do Evangelho. Eles são cristãos. Barnabé não precisou de um púlpito para pregar, nem de um título para servir. Ele foi discípulo de verdade. Ele foi generoso como Cristo, encorajador, semelhante a Cristo, e missionário, comprometido com a missão, semelhante ao Salvador. A vida de Barnabé apontava para Jesus em cada atitude. Generosidade, consolador e missionário, ou seja, comprometido com a missão. Hoje, Jesus não está buscando admiradores. Jesus não está interessado em ter um clubezinho de fãs ou de seguidores apenas. Ele quer mais Barnabés no mundo. Ele quer pessoas que reflitam seu coração, mesmo em silêncio. Ele quer pessoas que sejam generosas, pessoas que encorajem, que consolem, e pessoas que testemunhem através de sua própria vida, da vida do Salvador. Você tem sido apenas uma pessoa que conhece a Jesus de ouvir falar, ou tem vivido verdadeiramente com Ele? Você é uma pessoa que só ouve falar de Jesus, ou tem uma convivência de um verdadeiro discípulo? Se você deseja viver com essas 3 atitudes, generosidade, encorajador e missão, nesse momento, você pode ficar de pé, aí mesmo onde você está, imaginando que nós estamos em uma congregação, e pode dizer a Jesus, pode fazer uma oração a Deus, pedindo para Jesus formar em você um coração de discípulo, um coração que possa refletir o amor de Deus, o perdão de Deus e o propósito de Deus em todas as suas atitudes. Não basta conhecer sobre Cristo. É preciso andar como Ele andou. E isso começa com atitudes. José Barnabé, o filho da consolação, da exortação. Tem várias definições, mas o encorajador deixou um excelente exemplo por meio de sua vida relacional com Cristo. Atitudes que eu e você podemos reproduzir no nosso dia a dia. Se essa for a sua decisão, se essa for a sua oração a Deus nesse momento, coloque-se de joelho nesse momento, na presença do Senhor. Eu vou orar com você. Oremos a Deus. Eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por ser o nosso mestre. Obrigado por essas histórias maravilhosas que o Senhor deixou inscrito na Tua palavra para que pudesse motivar nossas vidas. Senhor, nos dê um coração semelhante ao Teu. Faça de nós, Senhor, Barnabés do século 21, pessoas generosas, encorajadoras, compreensíveis e principalmente, ó Pai,
comprometidos com a missão. Permaneça conosco. Opera de forma poderosa no coração de todas as pessoas que nesse momento estão recebendo a tua palavra. Que o Espírito Santo, que enchia o coração de Barnabé de generosidade, de compromisso com a missão e também, Senhor, de sensibilidade, de compreensão com os que erram, possa encher o nosso coração nesse momento, para que possamos refletir a tua imagem e cuidar das pessoas que o Senhor colocou em nosso meio. Por misericórdia, faça essa obra em nossos corações, pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Apesar das provações aqui, nosso olhar deve ser fixo na cruz. Exortemos, preguemos aos que estão perdidos e assim, unidos andemos, prossigamos pro alvo do prêmio celeste de Deus em Cristo Jesus. Louvado é o Senhor pela sua participação no culto dessa noite. Que Jesus te conceda graça, disposição e, principalmente, desejo de segui-lo. Está concluído o culto dessa noite. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Me despeço de você por agora. E se Deus permitir, estaremos juntos na próxima quarta-feira. Deus abençoe grandemente sua vida.